Fala galera, beleza? Com muita alegria seguimos para mais um dia do nosso devocional do Sermão do Monte e hoje o nosso devocional é sobre julgamento. Chegamos finalmente no capítulo 7 do Evangelho de Mateus e logo no primeiro versículo do capítulo 7, Jesus ele fala uma frase que tem muito sido utilizada nas redes sociais e na vida de internet nos tempos modernos. Ele diz, não julgueis. E que tema sensível é o tema do julgamento. Muitas pessoas vão para um extremo de dizer que o ser humano ele não pode julgar nada e somente Deus pode julgar. Parece muito bonito sendo falado. Mas o que a Bíblia de fato diz sobre julgar? Em Mateus 7, Jesus diz, não julgueis para não serem julgados. Mas será que o cristão não pode julgar? Um outro texto que fala sobre julgamento, mas que com certeza não é tão famoso, é João 7, que diz, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E ainda, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5,12, diz, não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Mas se existem esses outros textos que falam que nós devemos julgar, segundo a reta justiça, que os de dentro, aqui falando no contexto da igreja de Corinto, deveriam ser julgados, por que Jesus diz que nós não devemos julgar para não ser julgados? Ele diz no versículo 2 de Mateus 7, pois vocês serão julgados pelo mesmo modo que julgam os outros. O padrão de medida que vocês adotarem será usado para medi-los. Porque o erro aqui não é julgar, mas como você julga e como está você que está julgando. Como eu acabei de citar em João 7, a palavra diz que nós não devemos julgar segundo a aparência. O cristão ele não deve fazer julgamentos equivocados na superficialidade das coisas. O cristão ele deve buscar entender o porquê de cada coisa e julgar, segundo diz a Bíblia, de uma maneira correta. Por isso, quando você estiver diante de situações complicadas que precisem ser julgadas, busque saber os dois lados. Nós não podemos julgar através de conceitos pré-definidos, ou melhor dizendo, julgando com preconceito. O cristão ele deve buscar entender as coisas e julgar de uma maneira justa. Na sequência, Jesus vai além. Ele diz como que você pode querer tirar o cisco do olho do seu irmão. O cisco era como se fosse uma pequena poeira, era um negocinho pequenininho no olho. Ele diz como que você vai querer tirar esse negocinho pequeno do olho do seu irmão se existe uma trave no seu olho. Aqui é usado uma hipérbole. Jesus realmente quis exagerar para dizer como que você quer ajustar algo pequenininho na vida do seu próximo se existe algo grande na sua vida que precisa ser ajustado. Novamente, Jesus quer ir contra os hipócritas, que se sentem bem em falar os erros do próximo, mas que têm dificuldade de olhar para si e entender os seus próprios erros. Nós não podemos julgar os outros como se nós fôssemos moralmente superiores, mas primeiro precisamos examinar a nós mesmos e ver o que precisa ser ajustado em nós. Muitas pessoas se sentem bem em julgar e por achar que o erro do próximo é maior, aparentemente eu não preciso me preocupar com o meu erro, que no meu ponto de vista é menor. E é exatamente isso que Jesus condena. Essa maneira equivocada de julgar. Um julgamento que não tem amor e um julgamento que não traz o próximo para um lugar de restauração e transformação. Somos chamados para julgar com justiça. Fomos chamados para levar as pessoas à transformação. Falar por falar, fofocar por fofocar não é algo que deve estar na mente e no coração e na boca de um cristão. A nossa maneira de observar um erro alheio deve ser debaixo da graça. Se nós vemos o erro de alguém, nós devemos buscar trazer essa pessoa para perto, para sim, mostrar o erro, mas também para ajudar essa pessoa numa nova caminhada de retidão. Então, em primeiro lugar, tire a trave do seu olho, para que daí você possa tirar o cisco do seu irmão. Jesus não diz que nós não devemos julgar, mas nós devemos primeiro consertar a nossa vida, para daí sim poder fazer um julgamento justo e distante de preconceitos. Que sejamos movidos pelo amor e movidos pela graça que Cristo nos ensinou. Então é isso, galera. Esse foi o devocional de hoje. Espero que tenha sido bênção para sua vida. Estamos caminhando agora para a parte final do devocional. E para a gente saber que você ficou até o final, eu quero que você comente com muito carinho aqui embaixo a palavra julgar. Amanhã nós vamos falar sobre uma busca intensa. E se fosse você, não perdia. Bora? Tamo junto.